Conheço os 5 maiores rios do Amazonas, os que possuem o maior comprimento em quilômetros, e começando pelo quinto maior rio do Amazonas, que é o Rio Negro, sendo um grandioso curso de água que, além do Brasil, ele passa também por mais 2 países, a Colômbia e a Venezuela, sendo que mais da metade do rio fica no território brasileiro, e no total são 2.250 quilômetros de extensão, e é um rio que possui uma característica de ter suas águas bem escuras, que na extensão do Rio Negro acontece um fenômeno bem interessante, que é o encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões, onde as águas barrentas do Solimões e as águas escuras do Rio Negro não se misturam, sendo um fenômeno que já virou um símbolo de Amazonas. E o quarto maior rio do Amazonas é o Rio Juruá, que dentro do território brasileiro passa pelos estados do Acre e Amazonas, e que tem sua nascente que fica no Peru. E o Rio Juruá possui 3.283 quilômetros de extensão, sendo um rio de grande importância, principalmente para o transporte hidroviário, que transporta tanto mercadorias como passageiros, já que as rodovias são inexistentes em boa parte do curso das águas, e praticamente todo o percurso do rio é navegável, o que facilita a locomoção em diversas comunidades que o rio Juruá abrange, sendo um rio de grande importância não só para a população, como também para a ecologia da floresta amazônica. E o terceiro maior rio do Amazonas é o Rio Madeira, um grandioso rio que possui uma rica biodiversidade ao longo do seu curso de água, e que já foi identificado 60% das espécies de peixes descritas na bacia amazônica. E o Rio Madeira possui 3.315 quilômetros de extensão e passa pelos estados de Rondônia e Amazonas, além de passar pelo Peru, onde fica a sua nascente. E o Rio Madeira recebe esse nome por conta do período das chuvas, o seu nível das águas inunda uma grande proporção de planície florestal, trazendo troncos e restos de madeira da floresta, fazendo com que ganhasse esse nome. E também ao longo do rio possui 2 grandes hidrelétricas, a hidrelétrica Giral e a hidrelétrica de Santo Antônio. E o segundo maior rio do Amazonas é o Rio Purus, que é conhecido também por ser bem sinuoso, contendo diversas curvas no trajeto de suas águas, e que possui 3.382 quilômetros de extensão, sendo o rio que abastece uma grande população ribeirinha, onde percorre os estados do Acre e Amazonas, e são cerca de 21 municípios que o Rio Purus abrange, além de sua nascente que fica no território do Peru. É um rio de grande importância que oferece uma fonte de renda para grande parte da população que vive às margens do rio, muito por conta também pela atividade de pesca e a agricultura, sendo um rio de águas brancas e barrentas que esbanja uma grande beleza natural. E o maior rio do Amazonas, que também tem o mesmo nome da região, que é o famoso Rio Amazonas, um grandioso curso de água que contém 6.992 quilômetros de extensão, sendo o maior rio do mundo tanto em extensão como também em volume de água, que passa por 7 estados do Brasil e 6 países da América do Sul. E o Rio Amazonas é uma importante fonte de sobrevivência para os povos tradicionais indígenas, como também para os animais e as plantas, sendo que esse curso de água atravessa toda a floresta amazônica, local onde se encontra a maior biodiversidade do mundo. E o Rio Amazonas também tem uma profundidade média de 50 metros, sendo que seu ponto mais profundo apresenta 120 metros de profundidade. E esses são os 5 maiores rios do Amazonas, os que possuem a maior extensão em quilômetros.